Fala galera, Rômulo Jogaib in the house. E aí meus amigos, é isso aí. Tô aparecendo aos pouquinhos, mas tô aparecendo, né? Graças a vocês, meus atendimentos estão abarrotados e eu devo tudo isso ao reconhecimento e à divulgação de todos vocês que me acompanham aqui, dos pacientes que me acompanham, indicam seus familiares, cônjuges e as pessoas que impulsionam o meu trabalho aqui. Então, tenho muito a agradecer a vocês e também é culpa de vocês a minha ausência aqui no Instagram e no YouTube por conta dessa demanda aumentada de trabalho. Então, em primeiríssimo lugar, quero agradecer todo o reconhecimento de vocês e hoje eu estou vindo aqui direto ao assunto para falar com vocês sobre um tema, introduzir um tema cunhado por mim, ainda não vi nenhum profissional publicamente usar esse termo, terapia de reposição androgênica. Vou explicar detalhadamente o porquê desse termo, quais as vantagens, que tipo de pessoa pode se beneficiar desse tipo de terapia e por que usar esta terapia e não usar, por exemplo, uma terapia de reposição com testosterona, a tão conhecida e consagrada TRT. Beleza, meus amigos? Então pega uma cadeirinha, os minutos que se seguem vamos abordar aí terapia de reposição androgênica. Segue o vídeo. Então vamos lá, pessoal, direto ao assunto. Por que uma terapia de reposição androgênica? Quem me conhece, me acompanha aqui, sabe que eu fui um dos primeiros caras a falar abertamente dos benefícios da terapia de reposição com testosterona. E hoje, dia 30 de maio de 2022, eu estou vindo aqui para falar sobre um novo conceito introduzido por mim, porque eu ainda não vi ninguém falar sobre isso, que é a terapia de reposição androgênica. E esse tipo de terapia, diferentemente da terapia de reposição com testosterona, que é um hormônio muito bem conhecido e documentado na literatura, o androgênio mais conhecido e bem documentado que nós temos na literatura, por que a gente iria então usar um outro androgênio se esse é o hormônio que nós majoritariamente produzimos, mais bem conhecido? Certamente tem um bom motivo para isso, e eu vou explicar detalhadamente o porquê. Então existe um termo na literatura médica chamado terapia de deprivação androgênica, que como o nome diz, envolve você privar, minimizar, zerar ao máximo os níveis de androgênios presentes na saúde humana com finalidade de controle de doenças relacionadas à próstata. Mais diferentemente desse termo, a nossa finalidade com uma terapia de reposição androgênica é dar níveis de androgênios, não necessariamente a testosterona. E por que a gente iria fazer isso? Que tipo de público pode se beneficiar de uma terapia de reposição androgênica? É o público que iniciou uma terapia de reposição com testosterona, mas não teve a sua plenitude de sintomas estabelecido. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, iniciou uma terapia com testosterona, mas começou a ter alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, acne, oleosidade de pele, queda de cabelo, não percebeu uma grande melhora na sua função sexual, não tem percebido presente ereções matinais, noturnas com uma grande frequência. É um paciente que tem a sua parceira informando a ele, poxa, meu amigo, você está mais pavio curto, você está mais irritado, as coisas agora, qualquer coisinha irrita mais você. E embora isso seja algo bem subjetivo, porque envolvem variáveis que podem influenciar o temperamento desse camarada, os hormônios sexuais também são hormônios que atuam no seu sistema nervoso central. Você tem receptores androgênicos no seu sistema nervoso central, e eles vão, sem a menor sombra de dúvida, atuar nesse órgão também. Então, a gente pode sim, baseado na experiência do médico, mudar essa terapia que o cara vinha fazendo com testosterona e colocar um outro androgênio, ou pelo menos minimizar ao máximo a dose de testosterona que era feita e complementar uma dose extra com hormônios androgênicos que não são necessariamente a testosterona. Isso é possível? Sim, totalmente possível.
Pô, Romulo, mas isso não tem tanto estudo, a gente não sabe muito bem, o hormônio mais documentado que a gente tem na literatura é a testosterona. Bom, verdade. Verdade que o hormônio que nós temos mais bem conhecido, estudado e documentado cientificamente é a testosterona. Ninguém tem como negar isso. Porém, a gente tem bastante estudo também de outras drogas, como dianabol, nandrolona, estanozolol, oximetolona. A gente tem sim estudos suficientemente satisfatórios para a gente entender como esses outros hormônios atuam na saúde humana. O que acontece é que tem poucos profissionais realmente interessados em estudar e divulgar o conhecimento em cima dessas substâncias. E hoje, mesmo falar da testosterona ainda é muito preconceito, quem dirá falar de outros androgênios. Porém, eu não estou aqui preocupado em agradar ninguém, eu estou preocupado em fazer o meu trabalho e divulgar o meu conhecimento. Então, como muitos de vocês já ouviram falar, existe um termo vulgarmente usado na internet chamado DECA Only, que se refere ao uso de nandrolona sem a presença de outros androgênios, sem a presença da testosterona. E a DECA Only não é novidade para ninguém, você vai ver várias pessoas, umas falando que adoraram e outras falando que não gostaram. E as pessoas que adoraram, na maioria das vezes, são pessoas que, quando usavam testosterona, não tinham essa plenitude de sintomas, de percepção do seu organismo melhorado. Eram pessoas que usavam testosterona e ficavam mais pavio curto. Eram pessoas que usavam testosterona e não tinham tanta libido, ou tinham uma libido excessivamente alta que atrapalhava no seu dia a dia, né? Então, embora não ter libido seja bem problemático, ter uma libido excessivamente alta também pode atrapalhar o seu rendimento de trabalho. Uma pessoa senta para trabalhar e está pensando em sexo. A pessoa levanta para ir para academia e está pensando em sexo. Uma pessoa mora com seu parceiro, está pensando em sexo o tempo todo. E esse parceiro não acompanha. Isso vai trazer um desequilíbrio para a relação conjugal. Então é importante sim que, porque parece, né? Ah, não, pô, libido altíssima é a melhor coisa do mundo. Nem sempre. Se a libido estiver muito alta, ela pode prejudicar seu relacionamento. E um cara que está acostumado a tratar e acompanhar a saúde desses pacientes já percebeu isso, porque os pacientes trazem esse feedback. Tanto da libido não estar tão boa usando testosterona, quanto da libido estar excessivamente alta e ele querer interromper essa terapia ou uma alternativa que não o deixe com a libido tão alta. Mas isso você só vai saber na prática, fazendo. Por mais que eu tenha as minhas especulações e alguns repertórios que inevitavelmente se repetem, né, a gente tem também variáveis. Tem pacientes que são completamente fora da curva. Mas você só vai entender e aprender sobre isso na prática, fazendo, tirando essa conclusão com o seu paciente. E quando a gente então inicia uma terapia com testosterona e o paciente traz um feedback dessa terapia e você como médico percebe que esse feedback é bom, mas não é tão bom quanto esperado, ou que tem ali alguns colaterais que estão prejudicando essa terapia ou estão necessitando que você como médico incremente demais aquela terapia com outros fármacos para poder garantir um controle adequado da saúde daquele paciente, você pode sim interromper a testosterona e lançar mão de um outro esteroide, ou até você diminuir dramaticamente a dose da testosterona e complementar essa terapia com outros androgênios. E isso só vai saber o cara que trabalha e faz isso na prática. Se você viver de teoria no mundo de esteroides anabolizantes, você não vai resolver a vida de ninguém. Porque pode parecer clichê, mas é a grande verdade. Quando a gente está falando de uso hormonal, existe uma máxima que é inegável, a individualidade biológica. Então tem pessoas que vão usar testosterona e a sua libido vai ficar excelente e ao mesmo tempo seu pavio vai ficar curto, ele vai ficar mais irritável, qualquer coisinha irrita ele pode ter uma certa mania de perseguição se ele já tem um pezinho na esquizofrenia e isso nunca tinha aflorado, agora passa a aflorar mais frequentemente ou então passa a aparecer, coisa essa que antes não aparecia. E embora eu não seja médico, psiquiatra para tratar de sintomas e transtornos mentais,
a gente sabe observar, entende as queixas do paciente, absorve essas queixas e tenta, na melhor das hipóteses, otimizar essa terapia para que ela, em última análise, esteja trazendo um custo-benefício que valha a pena para esse paciente. Porque, como todo mundo sabe, a terapia com o uso de androgênios não é uma terapia obrigatória. Não é, por exemplo, um diabetes que, se você não tratar, você vai descer a ladeira e comprometer sua saúde. Mas é uma terapia que pode sim deixar você com a sua atividade sexual submáxima, que pode deixar você com a sua composição corporal ruim, que pode favorecer uma resistência insulínica, que pode favorecer disfunções emocionais, como, por exemplo, um paciente com maior irritabilidade, com sintomas depressivos. Isso tudo é influenciado por vários fatores e os hormônios sexuais também são um desses fatores. Se você, médico, trabalha com essas substâncias, é importante que você conheça o potencial de influência dessas substâncias na saúde do ser humano. E percebendo isso, você possa, juntamente com o seu paciente e a sua experiência, experimentar novos androgênios em detrimento daquele que você já vinha fazendo e que não estava garantindo uma plenitude na saúde desse seu paciente. Então, especificamente, que tipo de pacientes podem se beneficiar? Eu falei aqui para vocês, são aqueles pacientes que iniciaram uma terapia com testosterona e tiveram efeitos colaterais ou tiveram queixas um pouco subjetivas, como maior irritabilidade, uma escassez de ereções matinais, uma ereção não tão rígida, uma alteração, uma oscilação maior de humor, uma sensação persecutória, tudo isso pode acontecer. E quando você, médico, se propõe a tratar a saúde dessas pessoas e você conhece a ação desses hormônios, você pode sim estar interrompendo essa terapia ou minimizando as doses que você está fazendo de testosterona e incrementando ela com outros hormônios androgênicos. Então, meus amigos, essa é a parte 1 do vídeo. Na parte 2 eu pretendo estar abordando quais tipos de hormônios podem estar sendo usados para garantir boa função sexual, boa função cognitiva, boa libido, ereção matinal, ganho de massa muscular, tudo aquilo que a gente sabe que é benefício que os androgênios podem se propor a tratar na saúde humana. Tá certo, meus amigos? Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha, impulsiona nos seus grupos de WhatsApp. Eu agradeço imensamente todo o reconhecimento e o carinho de todos vocês. Um abraço a todos, obrigado e até a próxima.